Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 32, intitulado Nuvens. Passagem bíblica, Lucas capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouve. Considerações de Emmanuel. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, em céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma, de súbito. Conta-nos o Evangelho a famosa ou formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra aparece, não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouve. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargorosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. É complexo e difícil de entender quando lemos essa passagem do versículo 35 do capítulo 9. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouve. Se voltarmos realmente no capítulo 9 de Lucas, nós podemos entender porque esse capítulo 9 ele é muito rico em informações de passagem do Cristo. E em uma delas, quando é falado esse versículo, foi quando alguns dos apóstolos viram Jesus acompanhado de Moisés e de Elias. Até quiseram montar uma barraca para cada um deles. Quando de repente, aparece uma nuvem cobrindo todos eles. E a voz que sai de lá de dentro, que diz assim: Este é o meu amado filho, a ele ouve. E ao desaparecer essa nuvem, simplesmente Jesus sai sozinho de dentro daquela nuvem. Os apóstolos ficaram tão paralisados que nem comentaram sobre o fato ocorrido. Por isso, é necessário que a gente entenda que, naquele momento, todos eles entendiam que Jesus tinha um poder
muito maior do que poderia imaginar. Nessa mesma passagem de Lucas 9, conta o caso onde a multidão o seguia e a multiplicação dos peixes e do pão, onde serviram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, se nós não buscarmos o conhecimento através das leituras e do Evangelho, dificilmente nós vamos ter condições de nos colocar naquela situação que os discípulos e apóstolos se viam diante de Jesus. No Lucas 9, conta o caso que Jesus colocou em duplas para que os discípulos visitassem as aldeias. E se chegassem alguma delas e não fossem recebidos, que eles virassem as costas e continuassem as suas caminhadas. E assim foi feito. Foi deparado com várias situações delicadas, onde a interpretação dos fatos se deu através dos acontecimentos vindouros. Porque nesse mesmo capítulo Jesus disse: meu tempo terminará em Jerusalém, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Imagine você de frente de um ser humano e ele falar todos esses fatores e você ter dúvida. Como nós temos dúvidas hoje, ainda, depois de tantas comprovações. Hoje nós somos multiplicadores do Evangelho, porque Jesus disse: vocês são deuses, vocês farão muito mais do que eu faço naquele momento. Como ele também disse, não adianta eu falar sobre o mundo divino, o mundo espiritual, se vocês ainda não entendem o mundo da terra. Então é necessário praticar uma fé raciocinada, buscar o conhecimento, para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Que possamos nos encontrar em outras oportunidades, se assim for a sua vontade. Mas eu gosto sempre de lembrar: Deus no comando e Cristo nos exemplos.